Eu quero saudar a você com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Nós voltamos para a nossa escola dominical, nesse mesmo tempo, no mesmo lugar, né, em vídeo, mas com o propósito de estudarmos juntos a palavra do Senhor como temos feito. E nós damos graças a Deus porque apesar da pandemia, a igreja ter fechado por tanto tempo, a gente continuou estudando as Escrituras e isso é muito importante. É para isso que a gente existe como igreja, para crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Então nós vamos orar a Deus e pedir a bênção dEle para a nossa aula, não somente para a nossa, mas todas as aulas que estão acontecendo também agora pela manhã, dos adolescentes, dos jovens, pelo aplicativo, das crianças em vídeos também, e toda a igreja está sendo edificada com a palavra do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Ó Deus, muito obrigado, porque apesar da pandemia, das tribulações que temos enfrentado, nós não deixamos de estudar a Tua palavra. Já estamos há tantos meses sem poder nos reunir como igreja, no estudo da escola dominical, aqui nas classes, mas o Senhor tem proporcionado a todos nós o crescimento espiritual por meio das Escrituras, através das aulas gravadas em vídeo, através dos aplicativos, no caso de adolescentes e jovens. Te louvamos, a Deus, pela bênção que o Senhor tem dado a nós e pedimos que a Tua palavra continue a falar poderosamente ao nosso coração, que a gente aprenda a confiar mais no Senhor, a ter experiências marcantes com o Senhor e ao sairmos dessa pandemia, sejamos agradecidos, sejamos mais fiéis ao Senhor e certos de que o Senhor sempre faz o melhor para a nossa vida. Fica conosco, ó Deus, nós pedimos Tua bênção para essa aula, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria então que nós lêssemos a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, no verso 7, Efésios 4, de 7 a 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 7 a 16, que nos diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só o que nos diz Paulo. Paulo diz que Deus distribuiu dons à igreja com um propósito específico. Deus fez pessoas de maneiras diferentes, com responsabilidades diferentes, conhecimento, capacidades diferentes. O verso 11 concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para que nós como igreja fôssemos mais parecidos com Jesus. Esse é o propósito da pregação. A pregação da palavra, ela faz com que a gente se aproxime da pessoa de Cristo, no sentido de nos parecermos cada dia mais com Cristo, a mesma estatura de Cristo, né? E também para a gente não ser agitado por todo o vento de doutrina, ser enganado por erros, por pessoas que ensinam coisas erradas ou pelo próprio inimigo, criando doutrinas, situações que nos tirem da verdade da palavra de Deus, como está aí no verso 14.
mas seguindo a verdade em amor, verso 15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, aquele que é Cristo, o nosso cabeça, o cabeça da igreja. Então, nós estamos falando sobre a importância da pregação, da verdadeira pregação do Evangelho no decorrer da história da igreja. Já vimos como a palavra de Deus foi pregada no Novo Testamento, o que aqueles homens, mesmo passando por tribulações, por perseguições, eles anunciaram com toda a ousadia o Evangelho do Senhor. E durante a história da igreja, você vai ver até mesmo antes do período da Reforma, ou durante todo o período do Novo Testamento até os pré-reformadores, Deus sempre levantando pessoas sérias, teólogos sérios que amavam a palavra do Senhor, para pregar, para ensinar, para escrever coisas relacionadas à palavra do Senhor que ajudaram as pessoas de sua época. No entanto, a maioria das pessoas, já no tempo da Reforma, não tinham tanto acesso à Escritura. A palavra não estava na língua deles, e Deus vai levantar os pré-reformadores e a Reforma protestante para que houvesse uma volta às Escrituras, uma redescoberta da pregação do Evangelho, da pureza do Evangelho. Sem dúvida alguma, dois grandes nomes nesse processo foi Lutero e Calvino, grandes pregadores. E dentre eles Calvino, como teólogo, exegeta e pregador, num estilo de pregação expositiva, verso a verso, capítulo por capítulo, ele impactou uma geração, e a próxima geração depois de Calvino é a geração que nós chamamos de puritanos. E é isso que a gente vai aprender um pouquinho hoje, como os puritanos lidaram com essa responsabilidade de ser igreja, de impactar o povo da sua época, as pessoas de seu tempo, através da pregação do Evangelho. De que maneira eles fizeram isso, quais eram as marcas da pregação dos puritanos. Então o que nós vamos ver hoje, em primeiro lugar, eu vou falar rapidinho aqui quem foram os puritanos, né, ou quem eram eles, quais as marcas da pregação dos puritanos, e depois das marcas, a eficácia de uma marca específica da pregação puritana, que é a pregação experiencial, e como nós podemos aprender com os puritanos a usar esse tipo de pregação no nosso tempo, já fazendo um link com a nossa última aula no próximo domingo, que vai ser o fechamento aí dessa sequência, como a gente pode pregar o Evangelho hoje de maneira a impactar a nossa geração, o mundo pós-moderno, ok? Então vamos falar hoje sobre a pregação puritana. Quem foram os puritanos? Os puritanos foi um movimento que nós chamamos de a Reforma na Igreja da Inglaterra. Esse movimento ele vai surgir no finalzinho do século XVI e vai atingir o seu auge no século XVII, como por exemplo a Assembleia de Westminster, que vai terminar, vai ser feita na Abadia de Westminster, na Inglaterra, de 1643 até 1649, essa reunião da Assembleia, e que vai produzir documentos importantes. Então, olha só, naquele período, por influência dos ensinos e dos sermões de João Calvino, não sei se você vai lembrar, mas na aula passada nós falávamos da pregação de João Calvino, e pessoas começaram a copiar os sermões enquanto Calvino pregava, traduzir em línguas diferentes, e vários países começam a ser impactados com a mensagem pregada de João Calvino, com a palavra de Deus através dos sermões de João Calvino. E através disso, você vai ter a fundação, nós encontramos aqui a fundação do puritanismo. Quem seria o fundador do puritanismo? Muito provavelmente o fundador do puritanismo foi John Knox, o mesmo que fundou a Igreja Presbiteriana. A primeira Igreja Presbiteriana vai nascer na Escócia com o fundador John Knox. Era um dos alunos, um dos brilhantes alunos de João Calvino, e que aprendeu dos sermões de Calvino a fazer a mesma coisa na Escócia, na Inglaterra, e assim a igreja foi crescendo firmada na palavra do Senhor. Por que o nome puritano? A própria palavra, o próprio nome já diz a ideia de pureza. Então os puritanos eles estavam muito preocupados com a pureza doutrinária, com a verdade, com a veracidade bíblica na essência das Escrituras, e com a ênfase na pureza de vida, na vida em santidade. Eram pessoas muito piedosas, pessoas tementes a Deus e que viviam de acordo com a vontade de Deus, com a palavra revelada. O grande legado que eles deixaram para nós,
a própria Assembleia de Westminster, os documentos produzidos por ela, a Confissão de Fé de Westminster, os Catecismos Maior e Breve, a Constituição da Igreja Presbiteriana vai nascer naquele período, o diretório de culto, né, os princípios de liturgia, como Deus quer ser adorado de acordo com os ensinamentos da Bíblia, eles também vão fazer ali naquele documento, e os sermões puritanos junto com os escritos puritanos. Por exemplo, Lutero e Calvino, eles não tiveram tempo de falar sobre casamento, sobre vida familiar. Eles estavam envolvidos com doutrinas mais complicadas, com debates teológicos sobre a justificação pela fé e tantas coisas que estavam acontecendo, sacramentos, coisas relevantes para a sua época. E eles não escreveram sobre casamento, sobre criação de filhos. Quem vai fazer isso de maneira magnífica são os puritanos, baseado, fundamentado em toda a doutrina reformada, firmado na palavra de Deus. Eles começam a escrever livros sobre família, sobre casamento, relação com filhos e tantas coisas importantes do dia a dia, a vida prática da vida das pessoas e como nós, como família, podemos viver em santidade de maneira agradável ao Senhor. Então, os puritanos foi um movimento muito importante que vai impactar as gerações futuras, né? O próprio primeiro grande reavivamento tem influência do próprio puritanismo aqui um século antes. As marcas da pregação puritana, quais seriam as marcas então da pregação dos puritanos? Eles seguiam os mesmos elementos defendidos pelos reformadores, por exemplo, por João Calvino. Eles eram grandes intérpretes da Bíblia, ou seja, eles tinham uma boa hermenêutica, uma boa interpretação das Escrituras e uma boa exposição das Escrituras. Eram grandes expositores bíblicos, assim como foi João Calvino. Alguns nomes são notáveis e conhecidos, como Thomas Goodwin, Richard Baxter, John Owen e, entre eles, um que está bem no comecinho da fundação do puritanismo, William Perkins. William Perkins, ele vai escrever, por exemplo, um manual de pregação. Ele vai fortalecer, firmar o estilo de pregação puritana de maneira magnífica. A ênfase, então, dos puritanos era expor a Bíblia e encontrar na Bíblia a doutrina da palavra de Deus. Vejam só, eles não tinham doutrinas que eles achavam interessantes e eles iam na Bíblia buscar textos para pregar essas doutrinas. Não, era o contrário. Eles partiam da pregação bíblica e ali aprendiam as doutrinas, expondo essas doutrinas ao povo de Deus. Então os puritanos, eles estavam preocupados em transmitir o ensino bíblico aos ouvintes e, para tanto, eles simplificaram a estrutura da pregação. Os anglicanos dessa mesma época, lá na Inglaterra, eles tinham uma pregação cheia de oratória, cheia de subdivisões, eram sermões belíssimos, clássicos, mas os puritanos não fizeram algo rebuscado como os anglicanos. Eles seguiram algo mais simples, com bem menos divisões, mas algo que impactava o coração das pessoas com a verdade de Deus. A teologia da pregação dos puritanos é a mesma de Calvino. Por exemplo, Calvino e os puritanos, eles defendiam que o principal papel de um pastor é a pregação do evangelho. Então o pastor tem que se preparar na pregação da palavra, é a grande ênfase que os puritanos deram nesse período. Interessante também, uma outra questão que eles aprenderam com João Calvino foi que enquanto um pregador está abrindo as Escrituras, explicando, expondo os textos da Escritura, é o próprio Deus que está falando por meio do pregador. Deus fala quando há pregação fiel do Evangelho de Cristo sendo pregado. E aí nós vamos para algumas marcas, né, da pregação puritana. São 7 marcas pelo menos que eu quero passar rápido com você. E uma das marcas nós vamos falar lá no final, nós vamos falar com mais calma sobre uma das marcas. A primeira marca da pregação puritana é que ela era escriturística. O que é isso? Eles enfatizavam as doutrinas bíblicas, mas sem fazer uma distinção entre doutrina e prática. Muitas vezes hoje você talvez já tenha ouvido falar disso. Aquele sermão foi um sermão doutrinário.
aquele sermão foi um sermão prático. Para os puritanos não cabia essa ideia de doutrina contra a prática ou coisas diferentes. Não, a doutrina é sempre prática. A doutrina te leva a fazer algo. Ou seja, a boa doutrina da palavra, ela está ligada à praticidade de vida. Aquilo que você vai fazer na sua família, como esposo, como filho, como pai, como um bom trabalhador, como um servo de Deus em todo lugar. Então, eles enfatizavam a ênfase doutrinária, mas de uma forma muito prática. Escolheram o método expositivo de pregação, o mesmo usado por João Calvino, mas utilizando, aliás, como João Calvino, utilizando ilustrações, na maioria das vezes bíblicas. Olha só que interessante. Em vez de eles citarem os pais da igreja, como muitos pregadores da época faziam, né, citando pais da igreja, citando filósofos, citando um monte de gente boa até, eles evitavam esse tipo de ilustração. Eles preferiam ilustrações da própria Bíblia, dos personagens bíblicos, de textos da palavra, para ilustrar a verdade, a doutrina das Escrituras. Por isso, o sermão deles, uma das marcas do sermão puritano, é escriturístico, é um sermão firmado na Escritura Sagrada. Uma segunda marca, a palavra ministrada pelos puritanos era centrada em Cristo, cristocêntrica. Por que cristocêntrica? Porque Cristo é o centro de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você tem Cristo sendo revelado ali o tempo todo. Tudo foi escrito para apontar para o Filho, para a glória do nome dele, para aquilo que ele viria fazer por nós e aquilo que ele fez no nosso lugar, morrendo na cruz, ressuscitando e agora reinando nos céus junto com o Pai. Toda a Escritura fala do Filho e aí os puritanos enfatizavam isso. Cristo é o centro de toda a Bíblia. Então, por isso, eles pregavam a Cristo o tempo todo. Olha só que interessante, Colossenses 1, verso 13. Eu queria que você abrisse aí comigo em Colossenses 1, versículo 13. 13 a 20 nós vamos ler. Colossenses 1, de 13 a 20. Que nos diz assim... Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, de 13 a 20. Ele nos libertou, falando do Pai, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora vai falar do Filho, verso 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados, este que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, falando de Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Olha só como está carregado, Verso 20, e que havendo feito a paz pelo seu sangue, o sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A ênfase de Cristo, a cristologia ensinada aqui pelo apóstolo Paulo, era sempre, em cada sermão ensinado pelos puritanos. Onde está Cristo em toda a Bíblia? Quer nos Salmos, quer nos Juízes, nos Profetas, em Josué, em qualquer texto da palavra, Cristo tem que ser visto, Cristo tem que ser pregado, sem um método alegórico usado por Orígenes, um dos pais da igreja. Não era por alegorias, mas sim onde na Bíblia aponta para a pessoa de Cristo ou para a obra do Senhor Jesus. Então, uma das marcas da pregação puritana, escriturística. A segunda marca, centrada em Cristo. A terceira, um sermão lógico. Olha que interessante. Por que um sermão lógico? Porque eles entendiam que era necessário trabalhar com a mente para convencer as pessoas da verdade. Claro que o convencimento do pecado é obra do Espírito Santo de Deus. O Evangelho de João deixa isso muito claro. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eles entendiam que, como pregadores, eles deveriam atingir a mente das pessoas, convencê-las da verdade de Deus.
E para isso, para fazer as pessoas lembrarem inclusive dos seus sermões, eles dividiam os seus sermões. Olha só como é que eram as partes do sermão, na ordem lógica do sermão. Primeiro eles iniciavam os sermões lendo a passagem, lendo o texto bíblico, depois extraíam as doutrinas desse texto, pregavam as doutrinas e depois aplicava essa doutrina, para a vida prática da congregação. Isso ficava muito claro na mente dos ouvintes. Eles tinham uma exposição do texto bíblico primeiro, tiravam as principais doutrinas dessa exposição e o que nós vamos fazer com isso? Qual o lado prático disso para a vida de cada um? Era esse jeito de pregar de maneira lógica, impactando aí o coração e mente das pessoas. Uma quarta marca da pregação puritana era memorável. Era uma pregação memorável no sentido de que a estrutura do sermão tinha que ser lembrada. Eles enfatizavam muito a ideia de meditação, de culto familiar, de você lembrar do sermão durante a semana, aquilo que Deus falou comigo no domingo, o que eu devo colocar em prática na minha vida, como fazer isso. Para tanto, as pessoas tinham que lembrar do sermão. E aí, os puritanos, eles usavam alguns recursos, eles usavam pontos em cada pregação, para quê? Para ajudar a lembrar. Havia uma questão tão interessante que as escolas puritanas, logo na segunda-feira, o professor perguntava para cada aluno qual foi o sermão de domingo, quais eram as partes do sermão que eles haviam assistido, ouvido, e eles tinham que lembrar do sermão de domingo, isso toda segunda-feira, portanto isso tinha que ficar bem claro na mente, o que foi ensinado da palavra de Deus. Era um sermão memorável. Era também um sermão transformador, uma outra marca do sermão puritano, a palavra transformadora, a ideia de um sermão que vai impactar a vida das pessoas, que vai capacitar as pessoas a serem mais parecidas com Jesus. Lembram do texto de Efésios que lemos? A sermos a estatura de Cristo. Então o sermão puritano era transformador, capacitando a gente, as pessoas a viverem as batalhas do dia a dia, a confiarem no Senhor, a lutarem contra o inimigo, a depositarem toda a sua confiança na graça de Deus. Então olha só, eles diziam o seguinte, Calvino defendia muito essa mesma tese: você só tem um sermão se você tiver a aplicação desse sermão. E aí isso me faz lembrar de uma das aulas que eu tive com o Dr. Augusto Nicodemos, quando ele dizia assim, que sermão sem aplicação é o mesmo que você pegar uma arma para atingir um alvo, acertar num alvo, você prepara toda aquela arma com a munição, você arruma direitinho a arma para acertar no alvo, você mira direitinho, mas você não aperta o gatilho. Não adiantou, não atingiu o objetivo. Então a ideia era uma ideia de Calvino, uma ideia que passou pelos puritanos também, defendendo a mesma tese. O sermão precisa de aplicação. Sermão não é apenas exposição da verdade, mas é o que a verdade tem a ver com a minha vida. O que essa instrução de Deus, essa lição de Deus quer mudar na minha vida. Então é necessário a aplicação. Claro que há vários tipos de aplicação. Naquele tempo, eles deixavam a aplicação para o fim do sermão. Hoje, na maioria das vezes, os pregadores vão aplicando durante o texto, durante a pregação, a mensagem, vem também a própria aplicação da mensagem. Mas sermão sem aplicação para os puritanos não era sermão. A aplicação então era para quê? Para instruir, para refutar as falsas doutrinas, para levar as pessoas ao arrependimento, ao abandono de pecado, para consolar a igreja, para trazer esperança do evangelho para a igreja. Então o pregador falava de acordo com a necessidade do seu público. Ele tinha que falar de maneira que toda a igreja fosse impactada, e por isso os vários tipos de aplicação, vários jeitos de aplicar a mesma doutrina, a mesma verdade. Então as características transformadora, um sermão transformador. Uma sexta característica, a clareza. Eram sermões bem claros, um estilo simples de pregação, que não era enfadonho nem monótono, mas comunicativo, direto na linguagem que os ouvintes precisavam ouvir.
Eles não se preocupavam tanto com os recursos da retórica, porque eles não estavam usando palavras bonitas para, quem sabe, parecer sabedoria, pessoas muito sábias, cheias de conhecimento, apesar de que os puritanos eram muito preparados em toda a filosofia, em toda a ciência, a arte, em várias áreas. Eles eram pessoas bem preparadas na educação, mas quando iam para o púlpito, eles traziam uma palavra simples, mas objetiva e impactante, de maneira muito clara, para não causar a impressão de que eles eram os sábios. Não, ali eles estavam como servos de Deus na pregação da palavra de Deus, e a sabedoria humana não deveria ser vista nem no sermão, nem na apresentação do sermão, e sim somente a glória de Deus era o alvo. Deus tem que ser glorificado e não o pregador. O pregador é diminuído e a glória de Deus é vista cada vez mais por meio da sua palavra. E a última marca, que nós vamos ficar um pouquinho mais falando sobre ela, é a marca experiencial. É a pregação experiencial dos puritanos. O que é isso, pregação experiencial? A verdade, ela deveria ser não só conhecida, não era apenas um negócio de conhecer o que Deus quer de mim, mas colocar isso em prática, de fazer sentido para a minha vida, de eu entender que Deus quer que eu faça algo com isso. Então era algo que precisava ser experimentado. As experiências do crente deveriam ser moldadas pelas Escrituras, pela palavra de Deus. E os pregadores puritanos enfatizavam muito isso. Pregavam de maneira a confrontar as pessoas, a tomarem uma atitude de experimentar aquilo que Deus havia ensinado. Então o pregador ele deveria primeiro pregar a si mesmo. Antes de pregar ao público, ele entendia que a mensagem era primeiro para ele, era impactante para a vida dele, e por isso a importância de ter uma vida piedosa, de ter um coração cheio da presença de Deus, ter a unção e um coração inflamado, um coração cheio de amor por Deus e de amor também pelas pessoas. Eles diziam assim, os puritanos, que um coração gelado resulta em uma pregação fria, e essa vai criar um povo desanimado, um povo frio. Então o pregador não podia ser frio, ele tinha que estar cheio, com um coração inflamado de amor por Deus, pela glória de Deus, pelo impacto que o Evangelho haveria de trazer. E aí eu queria falar agora, terminando o nosso bate-papo hoje, a nossa conversa, sobre a eficácia da pregação experiencial dos puritanos. E aí eu queria que você abrisse comigo em outro texto, Salmo 34, verso 8. Salmo 34, versículo de número 8. Vejamos lá o que Davi nos ensina com relação à palavra de Deus, com relação ao próprio Deus. Olha só, Salmo 34, verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós precisamos provar Deus na nossa vida, em cada área da nossa vida, quer na família, no casamento, na relação com os filhos, no trabalho, no lazer, no entretenimento, em qualquer coisa nós temos que experimentar Deus. É muito feliz aquele que se refugia, que confia no Senhor, e essa é a ideia da pregação experiencial. Era levar os ouvintes a experimentar, a provar, a testar a palavra de Deus, o conhecimento que eles haviam recebido da palavra para a experiência diária na sua vida. Então a ideia era experimentar a verdade bíblica em todas as áreas da vida, aplicar essa verdade nas suas relações familiares, igreja, com o mundo de uma forma geral. Os puritanos entendiam que não podiam pregar então de maneira fria. Eles tinham que pregar com o coração cheio de alegria, cheio de amor, porque a palavra, quando é pregada, ela arde no nosso coração. Lembram lá de Jesus com os discípulos do caminho de Emaús? Enquanto Cristo falava da palavra de Deus, anunciava Ele próprio nas Escrituras, desde Moisés e Jesus passando pelos salmos, profetas, Jesus vai falando sobre Ele mesmo, sobre a sua obra, tudo aquilo que as Escrituras diziam dele mesmo.
ardia no coração dos discípulos essa palavra de Deus. É a mesma ideia, é de você sentir o calor de Deus, o amor de Deus, o confronto, o poder de Deus na nossa vida através das doutrinas relevantes da palavra de Deus. As doutrinas da palavra de Deus são muito relevantes, são muito importantes. E não cabia para o pregador puritano pregar sobre a miséria que o pecado traz na vida das pessoas sem sentir algo com isso. Eles se abatiam, eles se entristeciam com aquilo que o pecado faz na vida das pessoas. Então eles sentiam compaixão do pecador, e ao pregar isso ficava muito claro. Eles, quando falavam sobre a graça de Deus, sobre a morte e ressurreição de Cristo, eles diziam: não dá para falar de uma doutrina dessa sem sentir algo, sem falar com paixão sobre essa questão tão importante. E assim eles pregavam com um coração fervoroso, mas num estilo simples, impactante, prático, onde somente a glória de Deus era visto e o pregador sempre diminuído. Outra questão da pregação experiencial era experimentar Cristo pessoalmente. Lembram lá de como Jesus termina o Sermão do Monte, lá em Mateus 7? Ele diz claramente, né, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Quem ouve e não as pratica é comparado ao homem louco, insensato, que edificou a casa sobre a areia. Então, olha o que ele está dizendo: nós precisamos experimentar cada dia mais de Cristo a nossa rocha. Cristo é, sem dúvida alguma, tudo, toda a nossa base, todo o nosso alimento, todo o nosso sustento. E aí os puritanos aplicavam a palavra de Deus a qualquer área da vida, a todos os aspectos da vida dos ouvintes, gerando uma religião poderosa. A ideia de uma palavra não hipócrita, não sem poder, mas uma palavra poderosa da parte de Deus. E aí eu queria que você abrisse comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 5. 2 Timóteo 3, versículo 5. Olha só o que vai dizer. Ele está falando sobre os males e corrupções dos últimos tempos. Os homens serão egoístas, os homens serão desafeiçoados, traidores e tudo mais. Chega no verso 5, ele diz assim, que esses homens todos, eles têm forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. Paulo está dizendo, olha, não vai atrás desses homens hipócritas, desses homens traidores, esses homens que não andam de acordo com a palavra, porque eles não têm o poder de Deus. Mas nós, como pregadores, nós como herdeiros do puritanismo, nós devemos resgatar o poder da pregação da palavra, a ênfase da pregação com vida, cheio de graça, cheio de fé, de alegria e do poder de Deus. Eles ensinavam que a fé cristã deve ser experienciada, provada, vivida no poder salvífico do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é quem revela para nós essas verdades e nós devemos colocar em prática, ao provar e ver que o Senhor é bom. Na pregação experiencial, eles experimentavam ou levavam o povo de Deus a experimentar quem é Deus, quem é o Filho de Deus. Existe um texto lá em João 17,3 que é muito interessante. Jesus define a vida eterna dizendo assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, falando do Pai, e o Filho a quem o Pai enviou, a quem tu enviaste. Então olha só, qual é um dos objetivos de apontar para Cristo na pregação, para a vida que vem de Cristo? Conhecimento do Pai e conhecimento do Filho a quem o Pai enviou. E esse conhecimento só é possível por obra do Espírito Santo. É o Espírito que nos dá a capacidade de conhecer o Pai e conhecer o Filho. E é isso que nós vamos fazer durante toda a eternidade. Eternidade não é somente um lugar sem choro, sem doença, sem problemas da vida, mas sim um lugar de conhecer a Deus, de ter experiências marcantes cada dia mais com o Senhor. E isso os pregadores puritanos procuravam zelar, pela Trindade, pela paixão na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na palavra de Deus, quando é pregada, leva o povo de Deus a viver de maneira humilde, de maneira mais santa, de maneira mais voltada para o Senhor. Quando a palavra de Deus, de maneira experiencial, era pregada pelos puritanos,
e aplicada à vida das pessoas, ela era o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Lembram do que Paulo diz em Romanos 1,16? A palavra de Deus, a pregação do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Deus salva por meio da pregação, mas tem que ser essa pregação fiel, essa pregação firme nas Escrituras, cheia de vida, cheia do poder de Deus. Ela fazia o crente dar frutos. Lembram lá do fruto do Espírito? O crente abandonar as obras da carne. Então a palavra confronta o nosso pecado, confronta a nossa vida para que vivamos de maneira mais santa, ungida, cheia do Espírito Santo de Deus. E ela vai transformando, né? Esse tipo de pregação transformou várias pessoas, e não só pessoas, nações inteiras foram transformadas naquele tempo. Por influência da pregação de João Calvino, dos sermões de João Calvino, espalhados por toda a Europa, você vai tendo aí os huguenotes franceses, os calvinistas, os reformados na França, chamados de huguenotes. Você vai ter os puritanos na Inglaterra e na Escócia. Você vai ter os reformados na Holanda. Toda a Europa vai se voltando para Cristo, se curvando aos pés de Cristo e voltando-se para o ensino verdadeiro da palavra de Deus. A pregação experiencial, ela não é somente fazer uma exposição da verdade. Não é você apenas expor, mas essa palavra precisa ser aplicada no dia a dia. E aí eu queria citar Joel Bick, o Dr. Joel Bick, ele diz assim: um sermão que não está nos moldes da experiência falha em oferecer ao crente vida, poder e conforto. Também falha em glorificar a Deus. Então o sermão, baseado na ideia dos puritanos, daquilo que os puritanos faziam de maneira com a pregação experiencial, o sermão ele tem que tocar nas pessoas, ele tem que invadir o coração das pessoas e oferecer ao crente vida, poder, consolo, conforto da palavra de Deus e glorificar a Deus acima de qualquer coisa. A pregação experiencial centrada na palavra de Deus, ela precisa levar as pessoas a Cristo, voltar as pessoas a olhar para o Senhor Jesus. Ela deve oferecer graça a todos indistintamente, né? Todas as pessoas precisam ouvir sobre a graça de Deus, mesmo sabendo que apenas alguns vão se converter, vão crer, mas esse evangelho precisa ser pregado a todos os povos e deve enfatizar o que Deus faz em seu povo, a obra que Deus opera na vida do seu povo, deve enfatizar a nossa fragilidade humana, mas como é bom saber que eu tenho em Cristo alguém que tem compaixão, alguém que se importa comigo, como está lá em Hebreus 4, verso 15. Ela deve levar a gente a um conhecimento emotivo e de relacionamento com Deus, de vida com Deus a cada dia. Esse é o alvo, é o objetivo da pregação experiencial que aprendemos com os puritanos. Na próxima aula a gente vai continuar nesse assunto, já estamos fazendo esse link. Como nós podemos usar esse estilo de pregação, tanto de Calvino quanto dos puritanos, que é uma pregação bíblica, uma pregação expositiva, mas ao mesmo tempo experiencial, poderosa, aplicada às áreas diversas da vida, como a gente pode usar tudo isso para a glória de Deus e para fazer com que as pessoas se voltem a Deus nesse mundo pós-moderno. Então que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, e que a gente prossiga aprendendo com os nossos pais, né? Os puritanos eram os presbiterianos ingleses do século 16 e 17, e a gente pode aprender com eles como pregar o evangelho de maneira poderosa no nosso tempo, impactando também a nossa cultura. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus mais uma vez. Ó Deus, quando nós olhamos para estes homens do passado, tanto os reformadores, os pré-reformadores, os reformadores, os puritanos e tantos outros que vieram também depois deles, como eles voltaram os olhos para as Escrituras, seguiram o exemplo dos apóstolos, principalmente de Paulo, com uma pregação cheia de vida, cheia de poder, impactando o coração de todas as pessoas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê essa mesma graça
de experimentar no nosso tempo o poder do Teu Evangelho. Que o Senhor derrame sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa casa, ó Deus, sobre os nossos queridos, esse avivamento que aqueles homens experimentaram, a volta às Escrituras, o conhecimento poderoso da Tua Palavra, aplicada às diversas áreas da vida. Tem misericórdia de nós, nos ajude, ó Deus, a prosseguirmos para o alvo, a não nos distrairmos com as coisas dessa vida, mas focarmos os nossos olhos, fundamentar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos nas Escrituras Sagradas e assim, ó Deus, aprendemos a pregar o Evangelho com desejo de transformação no coração das pessoas, com, ó Deus, paixão, amor pelo Senhor, glória para o Teu nome e também interesse em ajudar as pessoas a viverem de maneira mais santa, mais agradável ao Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a prosseguirmos para esse alvo e a glorificarmos o Teu nome, assim como os puritanos fizeram, assim como os reformadores fizeram e tantos servos do Senhor fizeram em tempos diferentes. Que na próxima aula nós possamos, ó Deus, aprender ainda mais como impactar a nossa geração. Como fazer, ó Deus, com que no nosso tempo a Tua Palavra seja ministrada com poder, com autoridade, para a honra e para a glória do Teu nome. Fica, ó Deus, conosco. Pedimos Tua bênção para as demais classes, Tua bênção para cada família da igreja. Pedimos tudo orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, se Deus permitir, nós voltaremos com os cultos presenciais, como você já acompanhou aí nos nossos recados. Tá? Então agora às 16 horas, logo mais às 16 horas, nós teremos o nosso culto presencial, mas as regras aqui da cidade, até para proteção dos próprios membros da igreja, não permitir que crianças estejam presentes, crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos. Portanto, há uma restrição, também precisa fazer inscrição antes para vir no culto, né? Aqueles que se inscreveram já poderão participar hoje desse culto presencial. Mas continua normalmente as transmissões do culto online. Vai continuar do jeito que está, para que você que está em casa, que não pode estar com a gente aqui de maneira presencial, possa nos acompanhar, né? No mesmo alvo, todos nós no mesmo alvo, numa só fé, focados em Cristo, na adoração de Cristo e aprendendo mais da palavra de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.